Olá, queridos estudantes! Como estão? Espero todos de vocês estejam bem. Hoje, o nosso tópico é poluição. Antes de começar, queria perguntar: vocês sabem as consequências da moto e carros que emitem fumaça preta na biosfera continuamente? E as consequências para nós, humanos? Só para saber que dentro da fumaça preta existem muitas substâncias químicas que dão mal ao nosso corpo ou provocam prejuízo. Por exemplo, o carbono, que em contato com o oxigênio produz dióxido de carbono e entra na nossa célula. E não só para nós, mas também para o ecossistema podem provocar alterações. Estimados estudantes, uma alteração que provoque prejuízo a um componente de um ecossistema deverá ser considerada poluição, e os agentes que causam alterações são designados poluentes. E os agentes que causam mal alterações são designados poluentes. Vamos conhecer os tipos de poluição que está no manual do 10º ano de escolaridade, página 46 a 49. Primeiro, poluição por nutrientes inorgânicos e metais. Os fosfatos e os nitratos são usados como adubos e componentes dos detergentes. A libertação destes compostos excessivamente às águas de rios e de lagos com esses nutrientes, o que leva a um crescimento anormal dos seres produtores, provocando o desequilíbrio nessa comunidade. O grande número de plantas ou algas à superfície impede a passagem da luz e oxigenação da água, levando à asfixia de outras espécies. Os solos e as águas podem contaminados com metais, como o ferro, o chumbo e o cádmio que existem em pilhas. Segundo, poluição por xenobióticos. Os xenobióticos são substâncias que se apareceram na natureza porque o homem as produziu. Por exemplo, os pesticidas. Hoje em dia, há várias pesticidas específicas para matar as pragas. O abuso de pesticidas no campo agrícola pode vir a afetar muitos seres vivos, prejudicando todo o ecossistema, e também perigosos para as pessoas e animais domésticos, causando intoxicações ou podendo levar ao desenvolvimento de cancros. Portanto, queridos estudantes, o que se precisa feito? Sim, as pessoas que o aplicarem devem ser muito cuidadosas, devendo proteger pele, olhos e vias respiratórias e nunca abandonar as embalagens vazias.
3. Poluição por detritos sólidos. Estudantes, quem sabe o que é lixo? Sim, lixo é qualquer material sem valor ou utilidade que vem de trabalhos domésticos, industriais, etc., que se joga fora. Os detritos de sólidos podem ser destruídos por incineração, como no Tíber. Conhecemos também os detritos sólidos biodegradáveis, que se puderem destruídos ou transformados pelos seres vivos, como os restos de alimentos, desaparos de madeira, papel e etc. E detritos sólidos não biodegradáveis, como garrafas, sacos plásticos, objetos de vidro e latas. Portanto, se você quiser ir ao mercado, é melhor trazer na sua própria sacola ou bote. Quatro. Poluição por gases. No início da aula, perguntei sobre a fumaça preta. Essa fumaça preta é considerada poluição por gases. Além disso, a incineração dos lixos, a combustão do petróleo, carvão e gás natural também contaminam o ar atmosférico. Durante as combustões, o carbono estava contido na matéria orgânica e libertado sob a forma de dióxido de carbono e de monóxido de carbono, que são tóxicos para o homem e muitos seres vivos. O dióxido de carbono pode contribuir para o efeito de estufa, pois aumenta a retenção das radiações térmicas pela atmosfera da Terra. Nas combustões, também pode libertar-se dióxido de enxofre. Este gás é muito perigoso, pois forma ácido sulfúrico quando misturado com a água. Isto pode acontecer nas vias respiratórias do homem, causando-lhe grandes problemas, e na atmosfera, originando as chuvas ácidas. Queridos estudantes, estamos no último do tipo de poluição. Cinco. Poluição por radioatividade. A poluição por radioatividade é essencialmente uma consequência da indústria nuclear, de um mau acondicionamento dos seus resíduos, da ocorrência de acidentes em centrais de produção de energia, como a que ocorreu no Japão em 11 de março de 2011, após um episódio sísmico seguido de tsunami que afetou as instalações de uma central nuclear. Estudantes, os elementos radioativos são extremamente perigosos, pois podem originar cancros, mutações e malformações em recém-nascido. Obrigada pela sua atenção e até já!